Boa tarde. Boa tarde. Barbárie no Pará. Um confronto na cadeia de Altamira deixa 52 presos mortos. Prorrogada por 90 dias, a investigação sobre os hackers acusados de invadir celulares. São Paulo. A polícia investiga a participação de um funcionário do aeroporto de Guarulhos no roubo de mais de 700 quilos de ouro. E diz que não existiu o sequestro dele e de sua família. O assalto a uma festa beneficente acaba com o assassinato de mais um policial militar. No Rio, o dono da empresa contratada sem licitação para fazer limpeza em centros esportivos do estado é um vendedor de frutas. E ainda, A partir de agora, os cubanos que participaram do Mais Médicos podem pedir para morar no Brasil. a justiça apura se o ex-médico Roger Abdelmaci mentiu para conseguir prisão domiciliar. O velório de Ruth de Souza. E as homenagens à atriz que foi uma pioneira da televisão, do cinema e do teatro. O Jornal Hoje está começando. O Jornal Hoje desta segunda-feira começa falando da barbárie numa cadeia do Pará. 52 presos morreram durante um confronto na cidade de Altamira. O repórter Fabiano Vilela acompanha as investigações e fala com a gente ao vivo. Fabiano, boa tarde. Já se sabe qual foi a causa desse conflito? Oi, Doni. Boa tarde a todos. Olha, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará, a SUSIP, informou que o massacre foi provocado por uma disputa entre facções rivais. Segundo a SUSIP, dos 52 mortos, 16 foram decapitados e os outros morreram asfixiados. O massacre foi por volta das 7 da manhã, no Centro de Recuperação Regional de Altamira, que fica no sudoeste do Pará, no horário do café da manhã. Detentos de uma facção criminosa invadiram uma ala onde estavam presos do grupo rival. 2 agentes penitenciários foram feitos reféns e depois do ataque os presos incendiaram o pavilhão. A SUSIP informou que neste momento a situação está controlada, os reféns foram libertados e que os envolvidos nas mortes foram isolados em uma área do presídio. As causas do confronto ainda estão sendo apuradas, mas se sabe que uma das facções tem atuação nacional e que a que foi atacada atuaria somente aqui no Pará. Com os presos foram encontradas armas artesanais. A SUSIP disse que não havia informações do Serviço de Inteligência sobre um possível conflito entre os presos que ainda estão sendo identificados. O Centro de Recuperação de Altamira tem capacidade para 200 detentos, mas hoje está ocupado por 311. A cúpula da Segurança Pública do Pará deu uma entrevista coletiva agora há pouco e agora seguiu viagem para Altamira, onde vai acompanhar as investigações de perto. Doni. Fabiano Vilela, obrigado pelas informações. 3 pessoas foram presas por envolvimento no roubo de quase 720 quilos de ouro do terminal de cargas do aeroporto de Guarulhos na semana passada. Uma delas é suspeita de ajudar a quadrilha a trocar a carga de carro durante a fuga. O repórter Bruno Tavares está em frente à delegacia que coordena as investigações e tem os detalhes ao vivo. Boa tarde, Bruno. Oi, Doni, boa tarde para você, para a Sandra, boa tarde a todos. Célio Dias foi preso ontem à noite. Ele trabalhava no estacionamento onde a quadrilha guardou os carros usados no assalto. Lá foram encontradas 2 caminhonetes, as 2 tinham adesivos para dificultar que fossem identificadas. Segundo a polícia, esse homem também deu apoio logístico à quadrilha. Inclusive participou do transbordo do ouro roubado. Com esse homem ainda, os investigadores encontraram um carregador e munições de fuzil. E agora, pela manhã, ele foi levado para uma audiência de custódia que deve começar daqui a pouco, entre 1h30 e 2 horas da tarde. É um juiz que vai decidir se ele continuará ou não preso. A primeira prisão de suspeitos no caso do roubo milionário no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foi no sábado à noite. Vamos ver os detalhes na reportagem. O homem que na semana passada entrou na delegacia como vítima dos ladrões do ouro no aeroporto de Guarulhos voltou para prestar depoimento no sábado e desde então está preso. Peterson Patrício, de 33 anos, supervisor de segurança da concessionária que administra a Cumbica, aparece nas imagens do assalto. Ele desce da viatura clonada da Polícia Federal, parece dar orientação aos outros funcionários e chega a colocar pacotes de ouro dentro da picape. Em seu primeiro depoimento, Peterson disse que foi rendido junto com sua esposa na véspera do assalto e que os ladrões exigiram que ele colaborasse no roubo.
Em seguida, segundo Peterson, os bandidos foram até a casa dele, subjugando os demais integrantes da família. A mulher dele confirmou a versão, disse que foi colocada em uma ambulância e levada para um local distante e que somente foi liberada depois de 30 horas próximo a um shopping na Grande São Paulo. No fim de semana, os investigadores pediram que Peterson voltasse à delegacia para dar mais detalhes sobre o dia do crime. Enquanto recontava a história, segundo a polícia, ele caiu em contradição e resolveu confessar a participação no assalto depois que os policiais mostraram uma prova recolhida na casa dele. Para a polícia, o sequestro narrado por Peterson e pela família nunca existiu. Foi a partir da confissão de Peterson Patrício que a polícia chegou a um colega dele, Peterson Brasil. A polícia tem indícios de que ele já conhecia os assaltantes e cooptou o amigo para participar do roubo. No fim de semana, a justiça decretou a prisão temporária dos dois. No fim da noite de ontem, outros 2 homens chegaram algemados na delegacia. Eram funcionários do estacionamento na zona leste de São Paulo, onde os carros usados pela quadrilha ficaram guardados. Célio Dias acabou preso em flagrante por posse de munição de uso restrito. Com ele, os policiais encontraram um carregador e balas de fuzil. Ele também é suspeito de ajudar os assaltantes a fazer o transbordo da carga de ouro. O outro funcionário do estacionamento foi ouvido pela polícia e liberado. A polícia do Rio afirma que o morador de rua que matou 2 pessoas a facadas estava desorientado. O repórter Pedro Figueiredo traz mais informações sobre esse caso terrível, né, Pedro? Conta pra gente. Boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. O ataque foi ontem aqui nessa esquina, nesse sinal de trânsito do bairro da Lagoa, zona sul do Rio. Hoje de manhã nós encontramos um reforço no patrulhamento aqui na região, mas agora a gente não vê mais viaturas. A vítima foi o supervisor de projetos da Globo, João Napoli, de 35 anos. E depois houve uma outra vítima, o personal trainer Marcelo Henrique Reis, de 39, que tinha parado para socorrer João. Quem mora nessa região diz que é comum a presença de usuários de crack. Agora há pouco, guardas municipais apreenderam com os moradores de rua que vivem aqui uma faca, 2 tesouras e uma chave de fenda. Segundo testemunhas, o agressor morava embaixo desse viaduto. Ele foi identificado como Plácido Correia, de 44 anos. Câmeras de segurança registraram como tudo aconteceu. O morador de rua estava embaixo desse viaduto. Um carro branco se aproximou e parou no sinal. Policiais disseram que o agressor deu uma facada no abdômen de João Napoli, que dirigia o carro. João aparece tentando fugir quando levou outra facada e caiu mais à frente, já morto. A namorada, Carolina Moutinho, que estava no banco do carona, também foi esfaqueada nas mãos e no abdômen. Policiais militares chegaram e tentaram negociar com o morador de rua, mas não conseguiram. E na frente dos PMs, o agressor esfaqueou o personal trainer Marcelo Henrique Reis, que tentava socorrer a primeira vítima. Os policiais tentaram conter o agressor. Como não conseguiram, dispararam. Além do agressor, outras 3 pessoas, entre policiais e bombeiros, que ajudavam no socorro às vítimas, foram atingidos pelos tiros. A namorada de João Napoli, Caroline, está internada. Segundo os médicos, o quadro dela é estável. João e a namorada iriam se casar daqui a um pouco mais de 2 semanas, no dia 16 de agosto. Sandra e Doni. Pedro Figueiredo, muito obrigada. A polícia de São Paulo procura por criminosos que mataram um PM durante um roubo. 14 policiais foram assassinados no estado no primeiro semestre. Dezenas de policiais estão à procura de um homem e de uma mulher que conseguiram escapar levando malotes de dinheiro do rodeio beneficente de Itapira, no interior de São Paulo. O assalto aconteceu durante a madrugada, por volta de 2h30. Era fim de festa, os comerciantes já tinham recolhido todo o dinheiro aqui das barracas. A arrecadação foi trazida para cá, para esse trailer, onde era feita a contabilidade. Foi exatamente aqui que os bandidos entraram. Eles anunciaram ali o assalto, fugiram com os malotes por esse caminho que a gente está fazendo aqui. Só que eles não contavam, na hora da fuga, com a presença de um policial militar. Era o Alain, que tinha acabado de sair daquele banheiro ali, e a troca de tiros começou por aqui, onde o Alain foi baleado. Alain de Souza Melo, de 29 anos, foi atingido por 2 tiros e morreu no local. Um excelente policial militar aqui na cidade de Itapira.
4 anos na corporação, infelizmente é uma grande perda. 2 pessoas estão presas. Mary Ellen Adorno, de 19 anos, foi pega ao ajudar o suspeito, Bruno Malagueta, de 24 anos. Ele levou um tiro na perna e também está preso. Nos primeiros 6 meses do ano passado, 5 policiais militares que estavam em serviço foram mortos. 19 estavam de folga. Este ano são 14 mortes registradas até junho. 7 PMs que estavam trabalhando e 7 que estavam de folga, como o soldado Alain. Ela optou por uma carreira perigosa, né? Mas, infelizmente, aconteceu. O Ministério Público de São Paulo vai apurar, a pedido da Justiça, a denúncia de que o ex-médico Roger Abdelmaci teria agravado a própria saúde para conseguir prisão domiciliar. As informações constam num livro que reúne depoimentos dos autores dos crimes de maior repercussão no país. A denúncia foi exibida ontem no Fantástico. Se comprovada a fraude no estado de saúde de Roger Abdelmaci, ele terá que deixar seu apartamento, onde cumpre prisão domiciliar há 2 anos. No prédio em São Paulo, os vizinhos contam que nunca vem o ex-médico, condenado a 181 anos de prisão por estuprar pacientes. Eu pedi para pegar o contato da senhora. O ex-médico agora deve ser alvo de nova investigação. Para escrever um livro sobre o presídio de Tremembé, Assir Filó, o ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, preso preventivamente por corrupção, ouviu presos conhecidos de casos de grande repercussão, como o da morte dos pais de Suzane Richthofen e de Isabela Nardoni. No capítulo dedicado a Roger Abdelmaci, o médico Carlos Sussumo, preso por extorsão e associação criminosa, teria dito: "Eu sugeri os remédios que causaram complicações cardíacas em Roger Abdelmaci a pedido dele. Fui eu que atestei sua situação clínica, que o beneficiou com a prisão domiciliar em 2017. A doença do Roger é uma fraude, foi fabricada, é artificial. Ele não tem nenhum problema de saúde que simples medicação não resolva." O Ministério Público diz que aguarda receber os depoimentos da Justiça e que pode pedir a suspensão da venda do livro sobre o presídio de Tremembé. Segundo o MP, a maioria dos presos não autorizou a publicação dos depoimentos. O médico Carlos Sussumo seria uma das exceções. Ele disse à Justiça que concordou em participar do livro e confirmou que fez um relatório médico falso sobre o atestado de saúde de Abdelmaci. A Justiça ouviu todos os presos citados no livro e determinou a cariação entre Assir Filó e o médico Carlos Sussumo. Então, o senhor afirma aqui que o senhor forneceu para ele um atestado médico falso, um relatório médico falso. Falso não, que não condizia com a verdade. O senhor sabe que isso é crime, né? Sim. A defesa de Roger Abdelmaci disse que a situação de saúde dele é muito grave e que o livro é objeto de investigação da Justiça. A defesa do médico Carlos Sussumo disse que ele foi o mais prejudicado com o livro e nega que ele tenha cometido algum crime. Já a defesa de Assir Filó disse que ele se baseou numa decisão do Supremo Tribunal Federal que entende que é dispensável a autorização da pessoa que é biografada. As investigações sobre a ação dos hackers presos por invadir celulares de autoridades dos 3 poderes foram prorrogadas por 90 dias. Vamos a Brasília falar agora com a repórter Flávia Alvarenga, que tem as informações. Oi, Flávia, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde. Esse pedido foi feito pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal aqui em Brasília atendeu sem a necessidade de um aval da Justiça, porque esse requerimento tinha sido feito antes da operação que prendeu os 4 suspeitos na semana passada. Pela manhã, a defesa de um dos presos esteve aqui na Superintendência da Polícia Federal. Foram os advogados de Walter Delgatti Neto, que assumiu em depoimento ter hackeado
hackeado os celulares e repassado o material para o site The Intercept. Os advogados ficaram por aqui cerca de 2 horas. O último depoimento de Walter foi dado na sexta-feira da semana passada. E nesse fim de semana, a defesa dele divulgou uma nota. Segundo os advogados de Walter, eles afirmaram o seguinte, que o conjunto das informações está devidamente resguardado por fiéis depositários nacionais e internacionais. A nota também disse que Walter não é filiado a agremiações político-partidárias e é desinteressado em política institucional. Walter era afiliado ao Democratas e foi expulso do partido na quinta-feira da semana passada. Amanhã, os 4 presos vão participar de uma audiência de custódia na Justiça Federal, marcada para as 10 horas da manhã, e a imprensa vai poder acompanhar essa audiência. Doni. Flávio Alvarenga, obrigado pelas informações. De acordo com o jurista Eduardo Mendonça, quem guarda conscientemente arquivos e documentos obtidos de forma criminosa pode ser considerado cúmplice do crime. O jurista explica que o Código Penal define que quem colabora de qualquer forma para o crime é cúmplice e que a medida da colaboração definirá a dimensão da culpabilidade. O site Intercept Brasil tem afirmado que, assim como a melhor imprensa mundial, não comenta assuntos relacionados à identidade de suas fontes anônimas. E uma correção. No sábado, nós dissemos que o suspeito de hackeamento, Gustavo Elias Santos, disse que o amigo Walter Delgatti Neto afirmou a ele que iria vender o conteúdo das contas de Telegram para autoridades do Partido dos Trabalhadores. Na verdade, Walter teria dito que queria vender conteúdo das contas de Telegram de autoridades para o PT. Pelo erro, pedimos desculpas. Os cubanos que participaram do programa Mais Médicos agora podem pedir para ficar no Brasil. O que muda a partir de hoje na prática? O governo decidiu regulamentar os pedidos dos médicos cubanos que queiram continuar morando no Brasil e que tenham feito parte do programa Mais Médicos. Segundo a portaria, o objetivo é atender ao interesse da política migratória do país. O pedido deve ser feito à Polícia Federal e a concessão de residência pode durar por um período de 2 anos. A portaria foi assinada pelos ministros da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Para conseguir essa concessão e legalizar a situação no Brasil, o médico cubano precisa apresentar uma série de documentos, como a comprovação de atuação no programa, além de documento de identificação, fotos 3x4 e uma certidão de antecedentes criminais dos estados em que morou, no Brasil ou em qualquer outro país, nos últimos 5 anos. Essa médica cubana que mora em Jaguariaíva, no Paraná, conversou com a gente pela internet. Ela já vai entrar com pedido. Laides trabalhou 1 ano e meio em um posto de saúde da cidade pelo programa Mais Médicos. Está desempregada e na condição de refugiada desde abril deste ano. Laides ficou feliz com a notícia, mas quer voltar logo a exercer a profissão. A gente tem a esperança de voltar a trabalhar sim e conseguir fazer o que a gente faz. É muita saudade do trabalho. A estimativa do Ministério da Saúde é de que cerca de 2.000 médicos cubanos ficaram no Brasil após o fim da cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde. O número de pedidos de refúgio disparou desde o fim do convênio Mais Médicos. 2.200 pedidos foram feitos desde novembro do ano passado, quando Cuba anunciou a saída do programa. A análise de cada solicitação de refúgio leva cerca de 2 anos. Neste ano, 13 solicitações foram atendidas, segundo o Comitê Nacional para os Refugiados. A pergunta que fica é se os médicos cubanos, além de poderem morar no Brasil, vão ser reincorporados, se vão voltar a trabalhar na área. O Ministério da Saúde informou que trabalha na elaboração de um novo programa para ampliar a assistência na atenção primária e que o governo federal está discutindo as soluções e alternativas para o exercício profissional desses médicos cubanos. No começo do mês, o Ministério da Saúde informou que estuda a volta dos cubanos
cubanos para o SUS. O governo quer que eles trabalhem na saúde da família durante 2 anos e que dentro desse prazo façam o Revalida, exame para que exerçam legalmente a medicina aqui no Brasil. Ontem, em um seminário em Belo Horizonte, o ministro falou que a prioridade do programa é atender as áreas mais distantes, que já era o objetivo do Mais Médicos. Os vazios assistenciais nas cidades de difícil provimento, cidades que têm IDH baixo, cidades que estão no semiárido, que estão na região norte, que estão no que a gente tem chamado de Brasil profundo, onde você tem realmente a dificuldade de alocar esses profissionais. Um dos 2 navios iranianos que estavam sem combustível no Paraná seguiu agora há pouco de volta para o Irã. As 2 embarcações foram abastecidas no sábado em Paranaguá, mas uma delas teve problemas mecânicos no domingo. De acordo com a empresa brasileira que contratou o navio, a pane foi causada pelos 50 dias que o cargueiro ficou desabastecido. A Petrobras se negava a vender o combustível porque tinha receio de ser punida pelos Estados Unidos, que aplicaram sanções ao Irã. Mas o Supremo Tribunal Federal brasileiro determinou o abastecimento. A polícia americana procura mais um suspeito no caso que abalou uma pequena cidade na Califórnia. Um atirador matou 3 pessoas durante um festival agrícola. Vamos falar ao vivo com a correspondente Sandra Coutinho, que está em Nova York. Oi, Sandra, boa tarde para você. O que é que já se sabe até esse momento a respeito do crime, hein? Boa tarde, Doni, Sandra, e para todo mundo. Olha, o que se sabe até agora é que o suspeito, identificado pela polícia como Santino William Ligon, de 19 anos, entrou no festival depois de abrir um buraco na grade de proteção que isolava a área do evento. Ele vestia uma calça camuflada e um boné e abriu fogo perto de um playground onde crianças brincavam. O atirador disparou vários tiros com uma arma semiautomática. Algumas pessoas demoraram a reagir porque pensaram que se tratava de fogos de artifício. Imagens feitas por celulares mostram os momentos de pânico. A polícia agiu rapidamente. 1 minuto depois de abrir fogo, o suspeito foi atingido por um policial que patrulhava o festival e morreu. Mesmo assim, foi tempo suficiente para matar 3 pessoas e ferir 12. Entre os mortos está o pequeno Stephen Romero, de 6 anos, que brincava num pula-pula e foi atingido nas costas. A mãe e a avó de Stephen ficaram feridas e estão internadas. A polícia investiga se o atirador agiu sozinho e continua buscando outro suspeito. O presidente Donald Trump expressou condolências às famílias das vítimas e disse que estava rezando pelos feridos. Trump elogiou a ação da polícia e disse que continua trabalhando para manter o país seguro. Ainda não há informações sobre os motivos do ataque. Sandra, Doni. Sandra Coutinho, ao vivo de Nova York. Obrigado. O opositor do governo russo, Alexei Navalny, pode ter sido envenenado na prisão, de acordo com a médica pessoal dele. Navalny foi preso por organizar protestos em Moscou. O repórter Pedro Vedova tem mais informações sobre isso. Pedro, boa tarde. Boa tarde, Sandra, Doni, para todo mundo. O principal líder da oposição já voltou para a cadeia, mas a médica pessoal dele foi contra. Ela acha que o Alexei Navalny deveria passar por mais exames. O rosto dele tinha inchado, os olhos ficaram irritados e o hospital declarou que seria só uma alergia, só que a médica dele disse que o Navalny não tem nenhum histórico de alergia. Ela suspeita, então, de envenenamento e disse que conseguiu amostras do cabelo dele para fazer testes em laboratórios independentes. Perto de 20 pessoas, incluindo jornalistas que estavam ali na frente do hospital, foram detidas. Ele foi preso na semana passada porque organizou protestos desse fim de semana. Os manifestantes foram para as ruas porque a Comissão Eleitoral de Moscou barrou a candidatura de pelo menos 17 candidatos da oposição para eleições municipais. E a justificativa oficial é que essas pessoas não recolheram um número suficiente de assinaturas para participarem, o que os candidatos negam. A polícia fez prisões em massa, mais de 1.400 pessoas foram detidas, a maioria acabou liberada. A União Europeia criticou o uso desproporcional da força e defendeu as liberdades fundamentais de expressão, de associação e de reunião. Sandra e Doni. Ok, Pedro, muito obrigada.
Vamos ver como fica o tempo nessa tarde em todo o Brasil. Thiago Scheuer já está chegando por aqui. Salve, Thiago, bem-vindo. Fala, tudo bem, gente? Boa tarde para vocês, para você em casa também. Boa tarde. A chuva voltou para o Rio Grande do Sul, é isso? Voltou sim, viu, Doni? Já choveu bastante lá, né? Essa chuva ela deve começar a engrossar nas próximas horas, mas não vai ser em forma de temporal, não. E também vai pegar o oeste e o sul de Santa Catarina. Você olha aqui comigo, né? Em Xanxerê, aí sim a chuva deve vir à tarde. Santa Maria, Bagé, Alegrete, também já deve chover. Porto Alegre, aí sim é uma chuva que deve chegar mais à noite. No Rio Grande do Sul, 5 rios estão com os níveis em estado de alerta por causa da chuva. Mais de 100 pessoas tiveram que sair de casa. Uma baixa pressão está causando toda essa chuva, né? Ela está lá pelo sul do Brasil, levanta o ar e forma essas nuvens mais carregadas. O sul gaúcho ainda continua com risco de alagamento, é um risco baixo ainda, né? Mas ainda existe e o mesmo também vale aqui para essa faixa no leste do Nordeste. Atenção, a umidade que vem do mar acaba aumentando o risco de chuva entre aqui, o litoral sul da Bahia e também o litoral aqui leste do Rio Grande do Norte, Sandra e Doni. E tem chuvas previstas para outras áreas também? Tem sim, viu, Sandra? Vamos detalhar aqui, né? Espírito Santo tem chuva também que pode chegar agora à tarde, né? Boa parte aqui, praticamente o estado inteiro e também no norte do Brasil. Entre aqui, ó, o Pará também pega Amapá, Roraima e norte do Amazonas. Aqui no norte do Maranhão, a mesma situação, chuva para refrescar. Em Cuiabá, Porto Velho e aí sim, Rio de Janeiro, tempo vai ficar firme, você vê que o amarelão ainda está dominando o nosso mapa, né? Em São Paulo, só chega aos 25 agora à tarde. Você vê imagens ao vivo, sol vai ficar entre muitas nuvens, não vai chover. Aliás, só tem mudança prevista para o fim da semana aqui em São Paulo, viu? Mas eu já quero saber, que mudança é essa? Vai esfriar, vai chover, né? Já estou sabendo. Você já está sabendo, né, Sandra? Tudo. Eu vou contar tudo para você, porque vem mudança importante, né? Então vai acontecer tudo isso aí que eles falaram a partir de quinta-feira. Começa pelo sul do Brasil, aí uma nova frente fria vai se formar por lá. Essa frente, ela é poderosa, vai cruzar o país, mas o frio que ela vai trazer não vai ser tão intenso quanto aquele da primeira semana de julho. Isso, claro, só nos números, né? Na pele, a gente ainda vai sentir muito frio. Então, ó, tem queda na temperatura no centro-sul, que eu já falei. Friagem no sul da região norte, vai chegar até lá. E agora a possibilidade de neve nas serras gaúcha e catarinense. Tudo isso aqui, ó, a partir de quinta-feira. E eu vou estar aqui para trazer os detalhes em primeira mão. Ok, obrigada. Valeu, gente. Boa tarde. Valeu, Scheuer. Até amanhã. A Suderge, órgão ligado à Secretaria de Esportes do Estado do Rio de Janeiro, contratou uma empresa de limpeza sem fazer licitação. E fez isso contrariando um parecer da Procuradoria-Geral do Estado do Rio. O dono da empresa contratada é um vendedor ambulante de frutas. A denúncia foi feita pela Globo News e é o que a gente vê agora na reportagem do Marcelo Bruzzi. Você quer o dono aqui? Aqui é 2, é? 5 reais a dúzia. Esse vendedor de frutas assinou um contrato milionário com o governo do estado do Rio de Janeiro. Mas esse negócio não tem nada a ver com abacaxi, tangerina, banana. No papel, Daniel de Oliveira Pedrosa aparece como dono da empresa Clarity Rio Comércio e Serviços de Gerenciamento Logístico, aberta em 2017. No dia 1º de abril desse ano, a empresa foi contratada pela Suderge, a Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro, ligada à Secretaria de Esportes. Um contrato emergencial, ou seja, sem licitação, no valor de R$1.700.000. A Clarity foi escolhida para prestar serviços como faxina, manutenção e tratamento das piscinas de centros esportivos administrados pela Suderge, como o estádio de atletismo Célio de Barros e o Parque Aquático Júlio Delamare, no Complexo do Maracanã. O prazo desse contrato emergencial é de 6 meses. Fomos até a sede da empresa procurar o dono. Daniel tá aí? Não, no momento ele não se encontra. Não. Deixamos o nosso contato para que Daniel retornasse, mas ele não ligou. Fomos então até o endereço do empresário, num bairro vizinho. Nome da pessoa? Daniel. Tá lá, nesse momento agora. Conhece a empresa Clarity Rio? Não, conheço não. Não sabe nada desse contrato não com a Secretaria de Esportes? Por telefone, Daniel de Oliveira confirmou que é o dono da empresa Clarity, mas não quis dar detalhes do contrato. Eu queria saber se você realmente é o dono da empresa e se você assinou esse contrato. Vou te passar o nome da advogada, você entra em contato com ela. Por que o senhor vende fruta e não trabalha lá na empresa? Conheço, tem um barco de frutas. Mas a barraquinha de frutas é a sua. É, eu tenho um monte de barcos espalhados no Rio de Janeiro.
A Soderge disse que ainda não mandou o contrato para o Tribunal de Contas do Estado porque existem vários trâmites internos a serem feitos. E o contrato de emergência foi necessário porque a empresa de limpeza anterior abandonou o serviço em março. A Soderge não respondeu sobre o fato do vendedor de frutas ser dono da empresa contratada, mas disse que o processo de licitação está em fase de pesquisas de mercado e um novo edital deve ser publicado agora em agosto. Ainda hoje, o adeus a Ruth de Souza, a primeira atriz negra a se apresentar no Teatro Municipal do Rio. E a seguir, a Polícia Federal afirma que não encontrou indícios da presença de garimpeiros na região onde um índio foi assassinado no Amapá. A gente volta já. A Polícia Federal disse hoje que não encontrou indícios sobre a presença de garimpeiros na terra indígena Wayampi, no interior do Amapá. No fim de semana, os índios enviaram um pedido de socorro, dizendo que homens armados invadiram uma aldeia depois de matar uma das lideranças. Quem deu o alerta nas redes sociais foi um índio da tribo Wayampi, que é vereador da rede no município de Pedra Branca do Amapari. Nós temos um grande problema de invasão dos garimpeiros armados e eles já mataram uma liderança. Já está com 3 dias já. E agora, os garimpeiros invasores estão acampados numa aldeia. Então, a gente estamos pedindo socorro. Ontem, o Conselho das Aldeias do Wayampi confirmou que Emira Wayampi, de 68 anos, foi morto de forma violenta próximo à aldeia que ele comandava. A morte foi segunda-feira da semana passada. A nota diz ainda que na última sexta-feira, os Wayampi encontraram um grupo de não-índios armados e deram o alerta para outras aldeias por rádio. Ontem, policiais federais e do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Amapá estiveram na área. Hoje, o comandante do Exército no Amapá confirmou a morte do líder Emira Wayampi, mas disse que a Polícia Federal não encontrou indícios sobre a presença de não-índios na aldeia. Pelo trabalho pericial feito pela Polícia Federal, com um trabalho científico de peritos, não houve, até o momento, indícios de invasão e, consequentemente, como não houve invasão, não houve conflito. Eu não digo que mentiram, né? Se assustaram ao encontrar um indígena morto, e é possível que já aconteceu isso nas terras, né, de invasões. A polícia ainda não examinou o corpo do índio Emira Wayampi, porque ele já foi enterrado. Hoje cedo, em Brasília, ao responder a uma pergunta sobre a invasão na reserva Wayampi, o presidente Bolsonaro reiterou que pretende liberar o garimpo em terras indígenas. É intenção minha regulamentar o garimpo, legalizar o garimpo. É intenção minha, inclusive para índio. A gente tem que ter o direito de explorar o garimpo na tua propriedade. Que a terra indígena é como se fosse propriedade deles. Tá? Lógico, ONGs e outros países não querem que o índio continue como preso num zoológico, animal, como fosse um ser humano pré-histórico lá dentro. Isso é muito bom para eles. Durante a conversa com jornalistas, Bolsonaro voltou a falar sobre a prisão de Adélio Bispo, autor do atentado contra o presidente no ano passado. Ainda no ano passado, o juiz Bruno Savino, da Terceira Vara da Justiça Federal, em Juiz de Fora, decidiu que Adélio não poderia ser punido criminalmente porque sofre de transtorno delirante persistente. Jair Bolsonaro não recorreu e hoje disse que não fez isso porque, na visão dele, Adélio responderia apenas por tentativa de homicídio e estaria livre em 1 ou 2 anos. O presidente Jair Bolsonaro ainda atacou o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Segundo Bolsonaro, a Ordem dos Advogados do Brasil impediu que o advogado de Adélio tivesse o sigilo telefônico quebrado. Por que a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados? Qual é a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no presídio militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Eu conto para ele. A versão, não é a minha versão. Aqui, a minha vivência, né, me fez chegar a essas conclusões, né, naquele momento. O pai dele integrou a Ação Popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco. Okay? Veio desaparecer no Rio de Janeiro.
Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, pai do presidente da OAB, a quem o presidente Bolsonaro se referiu, atuou no movimento estudantil e participou da Juventude Universitária Católica, um movimento da Igreja reconhecido pela hierarquia eclesiástica. E depois integrou a Ação Popular, uma organização de esquerda contrária ao regime. Fernando desapareceu em um encontro que teria no Rio de Janeiro em 1974 com um colega militante, Eduardo Collier Filho, da mesma organização. Segundo o livro Direito à Memória e à Verdade, produzido pelo governo federal, Fernando e o colega foram presos juntos em Copacabana por agentes do DOI-CODE do Rio de Janeiro em 23 de fevereiro daquele ano. Sobre a declaração do presidente Jair Bolsonaro a respeito do desaparecimento do pai do presidente da OAB durante a ditadura militar, a diretora da Anistia Internacional, Jurema Werneck, disse, abre aspas, é terrível que o filho de um desaparecido pelo regime militar tenha que ouvir do presidente do Brasil, que deveria ser o defensor máximo do respeito e da justiça no país, declarações tão duras. Fecha aspas. A nota diz ainda que o Brasil deve adotar as medidas necessárias para que casos como esses sejam levados à justiça e que o direito à memória, justiça, verdade e reparação das vítimas, sobreviventes e suas famílias deve ser defendido e promovido pelo Estado brasileiro e seus representantes. A OAB ainda não se manifestou sobre as declarações de hoje do presidente Bolsonaro. A seguir, o adeus a Ruth de Souza. E as homenagens a uma pioneira do teatro, da televisão e do cinema. A gente volta já. O corpo da atriz Ruth de Souza vai ser enterrado às 4h30 da tarde no cemitério da Penitência, centro do Rio, numa cerimônia reservada à família. Uma pioneira no teatro, na televisão, apaixonada pelo cinema, Ruth de Souza tinha 98 anos. Os filmes ainda eram em preto e branco quando o rosto bonito encheu a tela com um sorriso constante. Negra, filha de um lavrador com uma lavadeira, Ruth de Souza cismou que queria ser atriz. E foi. Brilhante. Naquela época não tinha atores negros. E muita gente ria de mim. Imagina, ela quer ser artista, não tem artista preto. E eu ficava meio chateada, mas assim, eu vou fazer. Como? Eu não sabia, né? Sabia e fez. Foi a primeira atriz negra a se apresentar no palco do Teatro Municipal do Rio. Ela abriu caminho para todos nós. Ela mostrou pra gente que era possível. Mas Ruth de Souza não escondia o fascínio pela sétima arte, que considerava um respiro num mundo cheio de preconceito. Atuou em mais de 30 filmes e foi a primeira atriz brasileira indicada a um prêmio internacional de cinema, o Leão de Ouro, no Festival de Veneza de 1954, pelo papel em Sim a Moça. Eu fico com vocês. O pioneirismo também na TV rendeu mais de 20 novelas. O ator sempre tem muita, não quer parar, não? Ruth de Souza abriu portas para outras gerações na teledramaturgia. Não teve filhos biológicos, mas inspirou e acolheu inúmeros artistas brasileiros, herdeiros da luta que ela começou. Essa perda para nós enfraquece muito o nosso batalhão. Enfraquece nossas raízes, nossa existência, mas nós vamos continuar essa luta. No carnaval deste ano, a Acadêmicos de Santa Cruz deixou o nome de Ruth de Souza gravado na Sapucaí. O último trabalho na TV foi uma interpretação comovente na minissérie Se Eu Fechar os Olhos Agora, exibida em abril. Meu Deus, que felicidade. Foi embora uma atriz, uma pessoa maravilhosa, uma amiga, uma pessoa sorridente e sempre muito feliz. Ruth de Souza morreu ontem de manhã aos 98 anos. Ela estava internada desde a segunda-feira passada no hospital da Zona Sul do Rio com pneumonia. A morte da atriz causou comoção entre amigos e admiradores. Hoje o Teatro Municipal, que marcou o início da trajetória, acolheu a dama da dramaturgia mais uma vez. Agora, para se despedir. Eu perdi uma irmã, perdi a metade da minha vida. Fica aí, né, o legado dela, que a gente tem que lutar. Importante é termos certeza do que a gente quer e ter honra e dignidade. Foi o que ela teve. Doni, além de
talentosa, importante para a nossa cultura, era uma querida. Eu tive a honra, o privilégio de trabalhar com ela em Pacto de Sangue. Me despeço aqui, que descanse em paz. Que privilégio mesmo. E foi protagonista da história, né? Ajudou a escrever a história e abrir caminho para tantos outros artistas. Exatamente. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Amanhã a gente se vê. Obrigado pela companhia e até amanhã.